Uma boa noite a todos. Que Jesus, o Mestre Divino, possa adentrar nos nossos corações, ver as nossas necessidades, mas também as nossas alegrias, as nossas conquistas e todas as coisas que vão no nosso coração. Nós, para iniciarmos o estudo da noite, vamos ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna. Francisco Cândido Xavier psicografou Emmanuel. O capítulo é Acalma-te. A Deus tudo é possível. Jesus está em Mateus capítulo 19, versículo 26. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos à obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É a lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível. E garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Vamos fechar os nossos olhos e rogar a Jesus que esteja conosco nesta noite, amparando os nossos passos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que vai no nosso coração. Que nesse momento nós possamos ter uma conexão com o mais alto. Agradecemos a Deus por tudo, pela vida, por essa existência, por mais um dia, pelo aprendizado da noite, que essas palavras proferidas pela nossa companheira Ana Bastos possam ser um fruto de muitas reflexões. Possamos sair daqui com uma reflexão no pensamento e com mais calma no nosso coração. Jesus amigo, que o Senhor permaneça conosco, mas não só conosco que estamos aqui encarnados, mas também os desencarnados que aqui vêm para aprender, para se orientar. Possamos todos estar envolvidos nas melhores energias, que o Senhor permaneça conosco, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Então, nós vamos chamar a nossa companheira Ana, que falará para nós, família é um lugar. A palavra é sua. Queridos irmãos, muito boa noite. A gente... Dentre todos os temas que a gente escolheu até hoje, esse foi um dos mais desafiadores.
porque o tema por si só é desafiador. Então, quando a gente trouxe as pesquisas, começou a ficar difícil encaixar de tanta coisa interessante, tanta coisa necessária para a gente refletir. Que, na verdade, família deveria ser sinônimo de união, fraternidade, respeito, prosperidade. Deveria ser. E por que não é? O que ocorre que nos impede de seguir esse modelo que traria tanta alegria para nós, tanta paz no mundo? É por causa de uma coisa importantíssima que Deus nos concedeu e que é o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, nós fazemos o que nós queremos fazer, arcando naturalmente com as consequências, mas nós somos livres. Deus nos concede ferramentas, oportunidades para o sucesso pleno, totalmente garantido do nosso projeto reencarnatório. Entretanto, a cada um compete aceitar, utilizar essas ferramentas e executar o plano proposto. Ele mostra o caminho, mas quem tem que caminhar somos nós. Ele não caminha por nós. A proposta dele é essa. Então, o que nos impede? Nós poderíamos citar uma lista imensa, principalmente porque é muito fácil a gente localizar lá fora os entraves daquilo que a gente tem que realizar aqui dentro, né? Mas dois são os maiores entraves: o orgulho e o egoísmo. Essas duas chagas que nós deveríamos sim, lutar bravamente para que elas, para que elas deixassem de existir no mundo, mas elas estão tão arraigadas em nós que se tornou nossa segunda natureza. Nós achamos que faz parte. Nós arranjamos desculpas para defender o orgulho e o egoísmo. A gente sabe que tudo, na verdade, só é prejudicial pelo excesso. Então, orgulho pode ser também a gente achar que é honra. Não, é minha honra pessoal. Mas a partir do momento que incomoda o meu próximo, deixa de ser uma virtude e passa a ser um vício, um defeito, né? E sendo eles, então, a nossa segunda natureza, nós nem percebemos que estamos utilizando ou trazendo para dentro de nós essas chagas adoecedoras da humanidade. E elas são difíceis de domar exatamente por causa desse nosso apego. Nós esquecemos que não estamos aqui para desfrutar dos prazeres temporais e também de repetir os mesmos erros. A gente repete, às vezes, 3, 4, 5 encarnações e daí a pouco você não sabe mais como voltar para a sua casa mental. E isso é uma dificuldade para que a gente atinja o nosso objetivo. Ainda mais importante sobre essa questão de nós nos desapegarmos do orgulho e do egoísmo, é que a gente precisa lembrar que a gente não está sozinho. Nós estamos falando de família. Então, nós não estamos sozinhos. Devemos levar em conta as necessidades e planejamentos dos que aceitaram reencarnar ao nosso lado. Olha, aceitaram? Sim. Ninguém é obrigado a reencarnar ao nosso lado. Quando a gente faz o planejamento espiritual, alguns são chamados anteriormente e sentam: olha, essa é a proposta de fulano ou de cicrano, você aceita ir junto? Eles podem vir ou não. E quantas vezes nós recebemos nãos que nós não percebemos, tão presos que nós estamos nesse nosso poder que achamos que possuímos
sobre a vida e sobre as coisas. Então, eles não eram obrigados. E nós vamos vendo aí que dentro dessa programação, desse quebra-cabeças que é a família, nós temos o papel de cada um, nós temos o conceito, né, de família, né, pais, filhos, e qual que é, o que cada um tem que fazer, onde que a gente se encaixa, ou a gente permite que o outro nos encaixe. Quem é que vem para esse lugar chamado família? Quem que vem compor? Aí nós vamos chamar de núcleo familiar, porque família é muito mais abrangente. Lugar de quê? Lugar para quê? Quem é que chega? Quem é que vem? Alguns dos nossos parceiros do passado, que a gente vai encontrar lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, falando que na reencarnação nós reencarnamos com os nossos amigos e muitas vezes com os nossos inimigos. Então, o que a gente faz? A gente pula essa parte que nós reencarnamos com os nossos afetos e já vamos direto que nós vamos reencarnar com os nossos desafetos. Parece que só tem inimigo dentro da família. Olhe para dentro da sua família. Será que realmente tem mais desafetos do que afetos? Ou às vezes tem um que ele é tão inimigo, ele é tão adversário, que ele praticamente anula todo o seu campo de observação pelos tantos outros que são amigos, que são parceiros, que são apoiadores, que são verdadeiros trampolins que nos jogam para cima, para o alto, para a frente. E esse olhar corajoso, otimista, a gente não pode perder. Senão o nosso próprio viver fica cinzento, obscuro. A gente vai abaixando, daí a pouco a gente não sabe mais o que está fazendo aqui. Então, alguns dos nossos parceiros são amigos, aliados, aí vem os cúmplices, vítimas, inimigos. Isso é o mais corriqueiro. Mas tem também alguns colegas, gente que a gente encontrou no mundo espiritual, bateu um papo, achou que a conversa fluía bem. Olha só, eu tenho um plano reencarnatório aí, vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar junto. Vamos errar junto? Vamos errar junto. Né? Então, esses parceiros que aparentemente não é um reencontro, que seria um encontro, né? Mas é por causa das nossas afinidades que nós vamos entrar no mesmo campo de lutas. E tem também os corajosos servidores da causa humana, desejosos de ver a vitória do bem, que eles vêm sacrificialmente oferecer sua vida ao grupo familiar preguiçoso ou fortemente endividado. Então, nós temos aí 3 linhas de raciocínio. O reencontro, que são aqueles que a gente tem contato com ele, às vezes em 10 encarnações, que a gente está lidando em círculo. Uma hora a gente é vítima, outra hora a gente é algoz, uma hora a gente acha que não pode perdoar de jeito nenhum, aí a gente volta e fica nesse ciclo. Ele não acaba. Acaba. Uma hora a gente cansa de sofrer, uma hora a gente cansa de errar, uma hora a gente aprende que o caminho é para Deus. E o caminho para Deus não cabe o mal nele. O outro grupo são contatos recentes que a gente tem no mundo maior. E há um caso narrado no livro E a Vida Continua. Eu não vou me lembrar o nome dos personagens, faz tempo que eu li esse livro, mas tem um senhor que desencarna e ele se encontra num hospital, no mundo espiritual, com uma jovem, e aí eles começam a conversar e veem que eles têm muitas afinidades e resolvem fazer um planejamento para a vida seguinte, porque ele já fechou o ciclo com a parceira da vida anterior. Então, ele está assim, soltinho na pista. Né? E aí ele faz esse acordo e eles vão reencarnar, se não me engano, com a proposta de educação, mas aí foge, procure o livro E a Vida Continua.
e leiam André Luiz. É interessante para a gente observar isso daí. O outro é, quando existe um espírito missionário, que ele vê que uma família está se perdendo e ele tem amizade com essa família, talvez ele nunca tenha reencarnado enquanto família, ele pensa, não, eu vou lá, vou dar um jeito nessa turma. E às vezes o dar um jeito não é com grandes obras, às vezes é no silêncio. É silenciando diante das dores que a gente dá ao outro, ou oferece ao outro, a observação de que é possível passar pelo sofrimento sem desespero, sem ódios, sem reclamações. E aí, dessa forma, às vezes, vai colocando no trilho. Nós temos um exemplo, no caso, não para um grupo familiar, mas para uma esfera global, que foi Jesus, que veio aqui, passou pelo grupamento familiar de José, de Maria, do povo hebreu, para nos ensinar a viver melhor. Então, esses grupos vão se formando desta maneira, né? Então, prosseguindo aqui, né, bonitinho esse acróstico, né? Father and Mother, I love you, family. Depois nós vamos ver a nossa versão brasileira também, vocês vão ver que bonitinho que ficou, né? Então, eu vou ter que vir para frente e para trás aqui, vocês não assustam comigo não, tá? Nós vamos falar primeiro, já que a gente falou sobre quem vem para esse lugar chamado família, nós vamos começar exatamente com pais, que é pai e mãe. Eles são os pilares da família. Então, de novo, núcleo familiar, porque são várias famílias, são muitas conformações hoje, e a gente vai ampliando isso daí, uma hora a gente vai ver para onde que nós vamos chegar com essa questão de família. Quem são os nossos pais e como é que tudo começou? Olha, Deus não dá para a gente uma tarefa impossível de ser realizada. E aí, então, Ele coloca as ferramentas, lembra que a gente colocou lá na frente, coloca ferramentas e oportunidades para o pleno êxito da nossa reencarnação, do nosso projeto reencarnatório. Quais ferramentas Ele utiliza para fazer um casal se entender, né? Parece que a gente está meio a meio aí, não conheço as últimas estatísticas de homens e mulheres, né? Por que que o José se entende com a Maria e não com a Joaquina? Por que que a Maria gostou do José e não do João? O que que aconteceu nessa brincadeira aí? Nós vamos ver química, biologia e sociologia a serviço das uniões. Que tem a ver a química. Já ouviram falar assim, menina, eu vou te apresentar o fulano de tal. Não rolou química. Não rolou. É química. É olho no olho, é energia, magnetismo. É a atração física, sexual também, fazendo a sua movimentação e para que aquele casal se entenda e forme um novo núcleo familiar. Ah, vai acontecer de daí a 10 anos se desentenderem, se divorciarem? Pode acontecer? Pode. Nasceu ali uma semente. Lembram do seminário? Família é o convite à semeadura do amor. Se esse casal for maduro o suficiente, ainda que a relação deles tenha durado apenas 10 anos, em algum momento lá na frente, eles vão se encontrar como amigos, talvez irmãos, talvez parceiros de algum projeto, mas será sempre de muito ganho. Deus nos oferece ferramentas e oportunidades para o pleno êxito do nosso projeto reencarnatório. Então, de onde saiu a biologia? Por que a biologia está nesse lance aí? Existe um anseio natural humano de perpetuação da espécie e aprimoramento da raça. É a biologia dizendo, casais, se unam. Dê oportunidade para novos espíritos reencarnarem. Deus falando, a ferramenta está aí. Livre-arbítrio
causa e consequência, cada um será responsável. E vamos mais para frente, a sociologia. A sociologia é, de uma certa maneira, a cultura se propagando, muitas vezes sem a chancela do oficial da ciência, entretanto, é a cobrança sobre a continuidade do nome da família e fortalecimento dos clãs. Por que é preferível casar com a pessoa da família? A pessoa da família Silva prefere que alguém case com a família Moreira. Por quê? Porque a família Moreira tem genes ou gênios para fortalecer a primeira família. Então, tudo isso aí são ferramentas importantíssimas para a nossa formação de novos núcleos familiares. Então, a parte, falamos aí desses pais, né, que vieram, que formaram esse núcleo, mas a parte da questão parental, vale salientar ainda a importância do desenvolvimento de sentimentos nobres em relação aos genitores, visto que a sua contribuição genética, educacional, cultural, tudo isso daí traz alto valor para o nosso projeto, para a nossa reencarnação e a nossa recuperação diante da lei maior. Como que é importante que os nossos pais, nos primeiros passos, nos mostrando, olha, não briga com seu coleguinha, a gente tem que fazer amizade com quem está do nosso redor. Isso é paz no mundo, gente. Porque aí, quando eu for um profissional, eu sei que eu tenho que respeitar o meu colega de trabalho. Eu tenho que olhar para ele como um ser humano, tanto quanto eu sou. Aí, se eu for um governante, eu não vou olhar para o país vizinho, deveria não olhar para o país vizinho, com ambições, querendo tomar do outro. Não, eu aprendi lá na primeira infância, os meus pais dizendo, respeita o que é do outro, né? Via de regra, mesmo que alguns pais falhem nessa proposta, nós devemos a eles a gratidão pelo corpo que nos foi concedido. Nós somos 50% papai, 50% mamãe. Então, eles estão aqui, eles que nos proporcionaram este corpo. Então, via de regra, são os pais que pagam o maior preço pela manutenção da unidade familiar. Em algumas culturas, isso é tão levado a ferro e fogo, que quando uma pessoa erra, às vezes, inclusive na escola, as mães são castigadas, porque elas deveriam tanto ensinar quanto educar, para que eles não errassem. Entretanto, a gente sabe que o espírito é livre para tomar decisões, portanto, ele tem que ser responsável pelas consequências das suas escolhas. Mas isso é assunto, né, para a gente trazer para dentro de si mesmo. E, prosseguindo, então, nós vamos avaliar aqui falando aqui sobre a família, quando a família rui. Nós dissemos que amor, mais respeito, mais admiração, mais compromisso forma a família ideal. A família ideal existe? Existe. Porque Deus não erra. Então, o ideal nesse projeto aqui é o ideal perfeito. Mas, na verdade, todos nós estamos dentro da família ideal. Ah, mas meus irmãos não me respeitam. Ensine-os a respeitar. Ah, mas eles não têm compromisso. Cada um responde pelos seus atos. Fazendo a nossa parte. E não é esse fazendo a nossa parte, fiz, cansei, estou de lado. Não, continuar, perseverar. Um amigo nosso lá de Valadares, uma vez ele disse que o verbo mais difícil de ser praticado é o prosseguir, que seria o mesmo que perseverar. Porque são tantas as vezes que a gente leva umas lambadas que dá vontade de
arrancar a capa, jogar para lá e voar, né? Mas nós precisamos mostrar por que nós aceitamos esse projeto reencarnatório junto com aquelas pessoas e elas também aceitaram junto de nós. Quando a gente fala que amor, respeito, admiração são necessários, mas não basta amar. O amor só não basta. Lamentavelmente, às vezes a gente vê uma pessoa que cometeu um assassinato, normalmente cônjuge, que fala: eu amava tanto que eu não aceitei a separação, aí eu matei. É amor, disse que é amor. Então o amor basta? Não, o amor não basta. Só o amor não basta. É preciso amor, é preciso respeito, admiração. A falta de admiração muitas vezes destrói o amor. Então, se a gente não estiver conseguindo despertar essa admiração no nosso próximo, mais próximo, que está dentro lá, é hora da gente refletir. O que eu estou fazendo com a minha relação? O que eu estou fazendo com a minha família? Onde estou desconstruindo uma união que foi forjada em planos maiores. E aí estou eu aqui decepcionando, destruindo, desvalorizando. Se estiver faltando alguma dessas coisas, amor, compromisso, é preciso saber que alguém está falhando aí. Quando a gente fala de lar e família, confunde, não é que confunde, mistura um pouco o que é lar, o que é família. Lar sempre tem família? Família sempre é lar? Não. O lar pode envolver pessoas que não são da família, e a família pode não ter o ambiente de lar. Porque a família é um lugar onde as semelhanças promovem o riso e as diferenças estimulam o respeito. Da mesma maneira que família é um lugar. E esse um lugar, ele é muito amplo, porque ele é lugar de cura, a gente já falou de reencontro, nós vamos falar de outros aspectos que esse lugar proporciona para a gente, mas é sempre muito subjetivo, muito maior do que a gente possa compreender. Então, existe uma diferença entre lar e família. A família refere-se ao grupo de pessoas que compartilham laços de parentesco, poderíamos dizer que tem o mesmo sobrenome, sejam eles por sangue, casamento, adoção, e geralmente vivem na mesma casa. Não necessariamente, já que mesmo morando em locais diversos, ainda é família. O lar já é um conceito mais amplo, que pode se referir ao espaço físico, onde a família reside, mas também a um espaço de acolhimento. Hoje, até com esses asilamentos, né, fala lar dos velhos, lar da criança, é uma maneira de comover, de pegar das fibras mais profundas e trazer esse conceito de família também um tanto mais amplo. Na visão espírita, os laços de família, tanto no plano físico quanto no campo espiritual, são vistos como poderosos instrumentos de evolução e aprendizado. A família é considerada ainda a melhor escola, vimos aqui na reflexão do Voltaire, né, que o lar ainda é a melhor escola, onde as almas, através de afinidades e experiências compartilhadas, se unem para evoluir moralmente, intelectualmente e se purificar. Os novos modelos de nucleação familiar, eu acredito que daqui talvez a 20, 30 anos, uma conversa desse mesmo jeito que a gente está tendo aqui, ela vai ter novos olhares, novas formas de interpretar tanto conceitos quanto vivências familiares. Então, tem muito para a gente estudar e aprender. Lembra lá? Father and Mother, I love you. Agora, o nosso acróstico brasileiro.
foi assim mesmo. Incríveis laços inspiraram amores sublimes. Tá escurinho aí, mas tá dando para ler? Né? E olha que família complicada, mas bonita. Por quê? O que tem aqui? Amor, respeito pelas diferenças, além da aparência, né? O Shrek, o bobo da corte, com uma princesa que por fora é feia, mas por dentro é linda, né? Então, a gente, olhando além da aparência, nós vamos encontrar os verdadeiros valores de cada um de nós. Quando Jesus disse a célebre frase, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele deixou uma interrogação para a humanidade. Ele deu uma resposta ali. Mas, será que aquela é a única resposta? O que mais a gente pode olhar aqui? Na minha pouca capacidade de compreensão, eu vislumbro de que, se Deus é Pai, Ele criou todo o universo e tudo que a gente interpreta como universo, que a gente também não sabe muita coisa sobre isso, não. Mas vamos lá que a gente sabe um pouquinho. O universo, Deus criou, Deus é Pai, Jesus falou que Deus é Pai. A família, já que Deus é Pai, a família é o resultado de afinidades, semelhanças e origens. Então, todo ser que tenha atingido o nível de consciência, individualidade e responsabilidade é, por isto, da mesma família universal. Então, quando nós falamos de família, nós temos que sair desse núcleo pequeno, que é papai, mamãe, irmãos, ampliando um pouquinho, tios, cunhadas, netos, né? E lembrar, se há moradores em Júpiter, é minha família. Se há moradores em Vênus, é minha família. Se há moradores em Marte, é minha família. Pode ser que eles estejam vindo à Terra para pesquisar a nossa vivência e talvez nos matar. Sim, pode ser. Mas ainda são da minha família. Da nossa família. Filhos de Deus. E assim nós devemos amá-los. Difícil amar? Principalmente porque a gente não tem ideia do que eles sejam, de como eles sejam. Mas se você tem uma predisposição para o amor, então você vai estar predisposto a amar. Uma hora a gente vai conseguir, né? Vamos aqui a alguns desafios. Família é desafio. O Joamar Nazaré, ele tem um livro que chama O Desafio Chamado Família. Tereza de Brito, através da Raul, tem Os Desafios da Vida Familiar. Então, assim, desafio não falta. E quem tem família sabe que tem desafio. Mas, vejamos. A gente escolheu 2 textos aí que falam sobre silêncio e que é importante. Às vezes nós falamos tão alto, e não é porque a pessoa está longe, é porque o nosso coração está longe. Então a nossa boca grita, porque a distância emocional está muito grande. Então é preciso a gente refletir. Eu estou impondo ao outro se calar, porque o meu grito está incomodando? Quantas vezes a gente fica em silêncio, só para não perder alguém? Já deixamos passar um gesto que nos fere para não criar confusão? Já engoliu o desconforto para não ser visto como difícil? A comunicação deve ser primordial para que cada um saiba o que o outro pensa e, melhor ainda, entenda que liberdade é também pensar diferente
sem ser necessariamente um adversário. O silêncio pode estar falando mais alto do que a falta de capacidade do outro ouvir. Algumas enfermidades de difícil tratamento se apresentam no processo de somatização, a que se recorre quando as emoções são bloqueadas. Hoje nós temos muitos tipos de câncer que são facilmente diagnosticados, facilmente é uma palavra até meio, eu fui, digamos assim, irresponsável, hein? Inapropriada, isso. Porque não existe facilidade no câncer, né? Mas alguns tipos de câncer, por exemplo, na garganta, é quando a pessoa às vezes é tão bloqueada do falar, que o corpo fala assim, se eu não posso falar, então para que eu tenho? Eu posso deixar estragar, né? Muitos outros, né? As nossas emoções falam por nós desta maneira. E será que é preciso a gente adoecer, tendo tanta gente com capacidade de cura ao nosso redor? Porque família é um lugar de cura. E a responsabilidade é de todos. A gente pode até fazer de conta que não tem nada a ver, mas a lei nos encontra. E ela vai nos encontrar exatamente aonde a gente falhou, onde a gente deixou de agir com maturidade. Então, família é um lugar de reencontro. Isso eu não atrapalho muito o raciocínio de vocês, gente. E a gente vai ter o reencontro quando teve projetos inacabados, situações pendentes. As reencarnações são solidárias em seu propósito de alcançar a perfeição plena. A gente falou lá, instrumentos e oportunidades para a plenitude do nosso projeto. Num apelo silencioso que emerge das mais profundas dobras do tempo. Ou seja, lá atrás, a gente combinou, vem batendo. O Adenauer fala que a gente normalmente não cumpre nem 15% do que a gente projetou e compromete mais 35%. Não sei onde que vai essa matemática dele não, mas deve fazer algum sentido, né? Apesar dos tropeços e equívocos, nós vamos elaborando um projeto, e esse projeto necessita de cooperação. Ninguém age sozinho. Ninguém. Ah, não preciso de ninguém? Precisa. A roupa que você veste não foi você que fez. A comida que te alimentou durante o dia, você não produziu. Você pode até ter ido para o fogão, mas você não foi para a lavoura. Se você tiver ido para a lavoura, você não fez o adubo. Então, nós somos uma cadeia de interdependência, né? Assim, os grupos familiares vão se formando com essa interdependência e tudo concorre para o progresso, mesmo quando esses encontros nos incomodam. Porque é o desafio que nos tira do lugar. Às vezes, exatamente porque uma situação ou uma pessoa é tão inconveniente, fala assim, vou dar o pé daqui. E aí, nessa busca, a gente encontra planos pessoais que a gente tinha abandonado. E nós já sabemos quem são esses que nos tiram do lugar, né? Mas tudo concorre para o nosso bem-estar. No aprendizado, que a gente vai ter que correr, né? Eu já falei, é material demais da conta, e eu não usei nem a metade do que tinha separado, né? Então, no aprendizado, nós... deixa eu achar ele aqui. Deixa eu achar o aprendizado, aprendendo a procurar também, né? Sábio é aquele que ensina o que aprende e aprende enquanto ensina. Como enunciado na questão 132 do Livro dos Espíritos,
o propósito da encarnação é a evolução do espírito, que enquanto está evoluindo, colabora com a criação divina, trabalhando pelo bem comum. Então a gente aprende, compartilha conhecimento e vai crescendo. Transforma nós de revolta em laços de fraternidade. Busca o perdão. Mas, se ainda não consegue perdoar, desculpa. Se ainda não consegue desculpar, releva. E assim, os fardos vão se tornando mais leves. Como Jesus disse, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E ele se torna mais leve não porque ele deixou de existir, mas porque a gente compreendeu que a gente não precisa carregá-lo sozinho. Que a gente pode dar um tempo, a gente pode se fortalecer. E enquanto isso, aqueles que foram fardos pesados vão também aprendendo que podem se desculpar e suavizando as nossas dores, eles se tornam mais leves. Nas conquistas, nós vamos ver mais a questão das virtudes, porque tudo isso é muito amplo, né, e é conceitual. Eu vejo conquista de um jeito, outra pessoa vê conquista de outro jeito. Mas para alcançar a plenitude, o espírito precisa desenvolver duas asas: a sabedoria, que é o conhecimento, e o amor. Ambos só são conquistados no labor da vida terrena e não há melhor ambiente para tais conquistas do que o lar, do que a família. Entre os familiares que se propuseram a empreitada, que é sublime, mas que é também extremamente trabalhosa, de conviver e melhorar. Haja esforço, haja paciência, haja disposição, mas uma hora a gente alcança isso daí. Quando a família entende esse cenário, as conquistas pessoais, individuais, elas são comemoradas como sendo do todo. E não é, na verdade, como sendo, elas são do todo. De novo, ninguém consegue nada sozinho. E essa ferramenta chamada família é o nosso maior ganho para a conquista tanto das virtudes quanto a superação das dificuldades e dos vícios. O sacrifício, então, família é um lugar de reencontro, família é um lugar de aprendizado, família é um lugar de conquistas, família é um lugar de sacrifício. Às vezes, até algumas pessoas falam assim, família só serve para sacrificar a gente. Não é bem assim, porque a gente também sacrifica os outros, né? Mas nesses sacrifícios, eu vou contar rapidamente uma história de uma pessoa que a gente teve um contato com ela um pouco mais ao final da existência dela, já um tanto velhinha. Ela foi mãe aos 21 anos. E esse filho dela nasceu com um problema neurológico, que era, na verdade, um problema psiquiátrico, e ele viveu durante 65 anos. Nesse período, ela teve mais, acho que 2 ou 3 filhos, mas a vida dela era destinada ao meu Marco. Lembra dela? Dona Sônia? Então, mas a Dona Sônia era aquela pessoa que você nunca viu reclamar. Ela queria todas as respostas para o problema do Marco. Ela nunca disse que foi difícil cuidar do Marco durante 65 anos. E a gente sabe que não é fácil. A gente deu uma assistência lá, não me lembro quanto tempo. A gente chegava lá algumas vezes, o Marco estava nu andando pela casa. E urinava, e fazia suas necessidades. Ele era uma criança de 2, 3 anos, mentalmente. Mas o que eu vejo ali é que aquele sacrifício me reporta a Joana de Ângeles, que quando ela diz que para um filho não há sacrifício. Então, se nós olharmos o mundo como nossos filhos, não há sacrifício.
há apenas o amor em prática, né? Então ela sempre falava, o meu Marco. Ela era tão excessivamente zelosa que quando o médico mudava a medicação do Marco, primeiro ela tomava para ela saber como é que o Marco ia se sentir. Ela tomava para ela entender na hora que ele falasse, né, que não estava bem, o que ele estava sentindo, né? Às vezes a gente pensa assim, que loucura. Pois é, sacrifício de mãe, dentro do núcleo familiar, alguém que veio para servir e serviu até seu último minuto, né? Vamos então, família é um lugar de resgate. Nossa, mãe, ato de supremo amor. Se nós estamos falando de sacrifício com relação à dona Sônia e ao Marco, resgate é um ato de supremo amor que só as almas de escola estão capacitadas para oferecer. E eu vou falar de duas almas aqui. Uma, Matilde, que fez uma movimentação para recuperar o seu filho Gregório. Gregório era não menos do que o chefe das trevas. Matilde não conseguia chegar lá. Ela conversou com a espiritualidade, eles armaram um movimento para socorrer Margarida, que era uma pessoa obsidiada, que estava cá na pontinha, e eles foram chegando, até retirar, até chegar no núcleo do mal que Gregório organizava. E ele era tão valente, tão forte, que ele conseguiu fazer uma capa, uma cortina, que nem a mãe conseguia chegar até ele. Mas um dia ela conseguiu e reencarnou para receber o seu Gregório para a reabilitação. O outro caso também é de mãe recebendo filhos. Agora nós vamos falar de uma que eu não achei o nome dela. Se alguém souber aí, porque eu não achei o nome dela no livro. É a mãe de André Luiz. Alguém sabe o nome da mãe de André Luiz? Toda a obra só fala a mãe de André Luiz. Toda a obra. Mas ela se comprometeu a reencarnar esposa do mesmo marido, o Laerte, que para fugir das ofensas e das perseguições no umbral, foi levado para a reencarnação, ou seja, ele não tem um planejamento consciente e bem trabalhado. Ele reencarnou como fuga das perseguições espirituais. Ela reencarnará para ser a esposa dele, para receber as duas amantes dele como filhas, as duas filhas dela que também estavam desequilibradas no mundo maior, e vai contar com o amparo de André Luiz no mundo espiritual. Ou seja, um espírito que já não vive em nosso lar, é uma colônia ainda mais evoluída, vai descer à Terra para resgatar, pelo compromisso familiar, o parceiro equivocado. Então, esse tipo de trabalho que acontece dentro do grupamento familiar, família é um lugar de resgate, mas só espíritos de muita coragem, de muito valor, é que estão capacitados para isso. É Maria. Maria? Mãe de André Luiz? Eu ainda não tinha achado, beleza. Então, Maria vai reencarnar como esposa de Laerte, vai receber as duas amantes do esposo. Agora, imagina como é que vai ser esse ambiente. Imagina, né? Família é um lugar de partilha, de parcerias, de pertencimento, de cura, de aplicação do amor que cobre todos os pecados. Partilha. Quando o amor se afasta, a dor se apresenta. Também Joana falando para a gente. Partilhar
não é só dividir o pão, é também oferecer afeto e amparo, educar, acolher, socorrer e educar. Quando o Paulo, nas primeiras movimentações dele, já Paulo, ele fica meio desanimado mesmo, porque ele levava uma paulada de manhã, outra de tarde, outra de noite, né? Perseguido. E aí ele reclamou com Abigail já no mundo espiritual, que a tarefa estava difícil. Companheiros desertaram, incompreensão familiar, tanta coisa. Aí a Abigail fala com ele assim: mas nem começou ainda e você já está reclamando? Né? Ela foi assim, tão generosa. Mas nem começou ainda, você já está reclamando? Mas prossegue, ama, trabalha, espera, perdoa. Isso também é partilha. É partilhar o que há de melhor em nós, e às vezes a gente nem está tendo, a gente está querendo esconder atrás dos próprios sentimentos, né, para se proteger desse mundo que tem hora que parece que é uma fera. E, no entanto, a gente precisa partilhar o amor, partilhar o trabalho, a espera, que quer dizer também paciência, e perdoar para prosseguir. Família é um lugar de parcerias. A gente já falou que ninguém faz nada sozinho. Para nascer, nós precisamos dos nossos pais. Para continuar vivendo, nós precisamos de alguém que nos processe alimento, às vezes até os mesmos pais, mas nós precisamos que isso continuasse. Mas dentro daquela nucleação é preciso haver uma igualdade. E só quem conhece a mesma necessidade do outro deve, pelo menos, conhecer também quais são as soluções mais coerentes, mais sábias, para diminuir o peso daquela dor. Então, quem está junto, supõe-se que seja mais fácil. Então, no âmbito familiar, seja ele harmonioso ou não, cada membro tem plena consciência das dificuldades que cada um enfrenta. Se houver comprometimento, a soma de forças vai redundar em sucesso para todos. É um tantinho de caridade da parte de cada um. Não é assim a musiquinha da evangelização? Alegria de uma casa tem esse preço comum. Um tantinho de caridade da parte de cada um. Inclusive, do ponto de vista espiritual, a gente está falando de dificuldades materiais, né, mundanas, mas também do mundo espiritual, porque tudo concorre para o bem dos que agem por amor. Pertencimento. Esse pertencimento, eu gosto de pensar a nossa mineirice, né? Se encontra com alguém, fulano, vem cá conhecer fulano de tal. Você é filho de quem? Não é assim que a gente fala? E isso é tão natural que a gente não está ali investigando a vida da pessoa. Mas eu encontrei, assim, uma coisa interessante dentro disso daí. Porque não é só curiosidade. É a busca pelos valores que ilustram a personalidade daquele que está sendo apresentado. Se alguém pergunta para você, né? Estou conversando, você é filho de quem? Sou filho de Soneuber. Soneuber, nossa, cara de valor. O que eu penso? Andréia é uma pessoa de valor, né? Porque ela é filha do homem de valor. Então, quando essa questão do pertencimento familiar nos leva a isto. A referência, nós não somos folhas jogadas ao vento, nós temos raízes, troncos fortes, galhos frondosos e abundantes. E dessa miscelânea que a gente virou, Minas Gerais nunca vai deixar de perguntar filho de quem, né? E a gente até gosta disso daí, mas a gente não pode perder essa referência. Filho de quem? Quais são os valores que eu trago? Se eu sei de onde eu venho,
conheço a minha rota, sei também para onde estou indo. Então, o que eu vou levar? Vou levar os meus ancestrais junto comigo. Então, essa honra aos ancestrais, que hoje a gente nem ouve falar muito. Hoje, se perguntar a uma criança quem foi seu tetravô, capaz dela, não sei nem o que é isso, né? Mas a gente precisa honrá-los também para que as nossas sementes futuras também possam registrar essa referência. Agora, se a gente for voltando, tetravô, sei lá, milavô, né? Deve existir uma coisa assim. Qual foi o primeiro? Pai Nosso. Então, nós vamos chegar num registro que não existe, que a nossa fonte de tudo é Deus. Então, o que eu tenho que trazer para os dias de hoje, para as minhas vivências, para o meu núcleo familiar, para o meu núcleo mais abrangente, para a minha vida universal de família? Eu sou filho de Deus. Filhos da luz têm que ser luz, têm que iluminar. Família é um lugar de cura. Eu não vou apresentar tudo, gente, tá? Porque ficou desconforme, né? Nós já citamos anteriormente, num outro estudo aqui, que o primeiro sinal de evolução das relações humanas foi quando eles encontraram um osso de fêmur cicatrizado, solidificado. Aí eu pensei, que mais que esse osso está contando para a gente, né? Os pesquisadores, eles olham, eles falam, né, que a cena conta a história, né? Um sinal claro de que alguém aprendeu a amar. Como que essa pessoa teria quebrado o fêmur? Provavelmente caçando. O que eles caçavam? Animais de grande porte ou feras rápidas. Então, se eu enfrento e alguém ficou comigo até que eu me curasse, porque se eu não tivesse água para beber, uma frutazinha, qualquer coisa para comer, eu teria morrido, né? Não dava tempo do meu osso consertar, né? Então, essa pessoa que ficou do meu lado, ela correu o risco também de ser devorada pelas feras, de sofrer as intempéries, o frio, né, de algumas eras, ele era congelante. Então, a pessoa podia morrer ali. Então, alguém amou alguém ao ponto de dedicar-se para que ele pudesse voltar em segurança para o seu ponto. E transpondo para os dias de hoje, que já não corremos o risco de ser devorados pelas feras, nem de morrer congelado. Tem uns Everest da vida aí, mas não é para todo mundo, não. Não há tantos inimigos quanto antes, mas nós temos os corações partidos na desilusão dos primeiros amores. E como que cura isso? A Aline canta uma música que fala que joelho ralado dói bem menos do que coração partido, né? E a gente cura com colo de mãe, abraço de amigos e palavras de reconforto. Onde que a gente encontra isso? No ambiente de cura do nosso lar, da nossa família, porque amigo também é família. Nos dias tristes, no desalento do desemprego, na desesperança da enfermidade cruel, só a certeza de se ter para onde ir é que nos mantém no ponto de luz. E agora eu vou contar a última historinha e nós vamos falar tchau, mas essa historinha é importante. O Rossando Klingen, que a maioria de vocês conhece, ele passou por um período, lá no finalzinho da juventude dele, em que ele queria sair de casa. Ele achava que o ambiente já tinha dado o que precisava dar, então ele queria sair. Mas ele não tinha uma estrutura
Insistiu, a mãe dele falou: olha, vá, você é livre para ir. Mas vou te pedir uma coisa: volta vivo. Volta vivo. Aí ele foi, não me recordo se ele falou quanto tempo ele ficou, mas aí chegou um momento dessa existência dele, que ele estava desempregado, ele não tinha dinheiro, ele estava sozinho nessa cidade. Aí dizia que chegou na varanda do local que ele morava, ele pensou assim: eu podia me jogar daqui. Aí ele pensou assim: mas eu tenho que me jogar de tal jeito, que senão só quebra a perna, eu tenho que me jogar para quebrar o pescoço e tal. Aí ele lembrou: volta vivo. Aí ele, tipo assim, calçou a cara, né? Voltou para casa, ninguém perguntou nada. Ele só recebeu um abraço e voltou nesse processo de cura. Hoje nós temos um grande trabalhador, tanto da divulgação da doutrina espírita, quanto de valorização da nossa saúde mental, e que conta essa história com muita honra, porque família é um lugar de cura. Deus nos abençoe, muita paz. Muito obrigado, dona Ana, pelas suas palavras, por nos conceder o seu tempo, o conhecimento adquirido, por compartilhar conosco. E, realmente, eu acredito que das funções mais importantes que a família tem é a de ser um lugar de cura. Porque vários Gregórios que, encarnados ou não, precisam da cura para depois iniciar a sua caminhada para a regeneração. Enquanto estivermos incrustados na nossa revolta, nesse mal que deixamos nos consumir por dentro e nos afetar, né, nos cobrir por fora, nós não conseguimos essa caminhada. E colo de mãe é um lugar muito especial para quebrar toda essa casca, para realmente fazer a nossa luz brilhar. Esquecemos da música, né? Então, somos gratos a Jesus por seus ensinamentos, por suas palavras, por ser o nosso governador, por enviar os seus anjos, os seus mensageiros, os grandes amigos da espiritualidade, que estão espalhados por todo canto, não só no meio religioso, mas em todos os locais que permitem trabalhar para a nossa recuperação, para a nossa cura, para a nossa regeneração. Agradecemos a Deus pelo dom da vida, por mais uma oportunidade no corpo físico, ao lado de tantos amigos, e que um só adversário não venha a eclipsar todos esses amigos, todos esses amores que nos rodeiam, tanto dentro da nossa família íntima consanguínea, quanto a família universal que nos cerca. Agradecemos a Maria Santíssima por interceder por nós, a toda a espiritualidade que continua cuidando de nós, mesmo sendo tão rebeldes ainda. Agradecemos a Bezerra de Menezes, a toda a equipe desta casa, que também continua cuidando de nós, mesmo sendo tão rebeldes. Agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados, e como eternos pedintes que somos, pedimos as Tuas bênçãos, ó Pai, para todas as famílias aqui representadas. Visite a cada uma, porque só Tu conheces a necessidade de cada um e o coração de cada um. Muito obrigado, fiquem com Deus,
um bom final de noite, um domingo esplêndido e uma semana abençoada. Graça e paz.